Nosso texto de hoje é a partir do versículo 5, tá bom? Mas eu quero ler de 1 a 4, que foi de semana passada, só para a gente recapitular de onde a gente parou e a gente entender qual é o processo aqui do apóstolo Paulo conversando com a igreja ali de Colossos, tá? Então, versículo 1 a 4 do capítulo 3. Diz assim, olha só. Uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo, mantenham os olhos fixos nas realidades do alto, onde Cristo está sentado no lugar de honra, à direita de Deus. Pensem nas coisas do alto e não nas coisas da terra, pois vocês morreram para esta vida e agora a sua verdadeira vida está escondida com Cristo em Deus. E quando Cristo, que é a sua vida, for revelado ao mundo inteiro, vocês participarão da sua glória. Senhor, nos ajuda a conversar um pouco sobre a graça e a bondade que é termos a nossa vida escondida em Cristo, com Cristo, e aguardando esse momento de uma completude, de algo pleno, completo, onde não vai faltar nada de fato. Mas enquanto nós estamos aqui, ajuda-nos, Senhor, a reconhecer a vida que nós já temos e o privilégio que nós temos de viver nesta terra com os olhos, com a mente, com os pensamentos aí, Senhor, onde o Senhor Jesus está sentado. Ajuda-nos a pensar nisso. Ajuda-nos a agir de forma prática nos nossos pensamentos, nas nossas atitudes, como nós vamos ler daqui a pouco. Nos ajuda a olhar para esses textos, Senhor, e sermos de fato desafiados a uma vida contigo, ou convidados a uma vida contigo e aceitar esse convite, porque nós sabemos que se formos desafiados vamos falhar. Então ajuda-nos a viver essa vida, esse convite ao teu lado, Senhor. Eu te peço, eu oro, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, o apóstolo Paulo, como eu falei para vocês na semana passada, ele vai entrar numa questões muito mais práticas agora, daqui até o final, né? Então ele introduziu, aqui no capítulo 3, nos versículos de 1 a 4, ele já introduziu isso, ele já começou a falar sobre isso, tá? E ele disse algumas coisas, né, bem interessantes para nós lembrarmos. Vocês morreram para essa vida, agora a sua verdadeira vida está escondida com Cristo em Deus, versículo 3. Ele está falando de a nossa condição, que nós adquirimos essa condição por causa de Cristo. Versículo 1 ele diz, uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida. Nós estávamos mortos, ele falou isso antes e falou aqui agora. No versículo 3, vocês morreram para esta vida passada e vocês agora ressuscitaram, estão vivos para uma nova vida, vocês receberam uma vida nova. Diante disso, então, ele vai entrar em algumas questões. Por quê? Eu quero frisar isso com vocês. Vocês já sabem, né? Eu quero que vocês lembrem só. Nada do que eu faço, nada do que eu fizer me torna mais salvo, me torna mais crente. Nada do que eu faça. E nada do que eu faça me torna menos salvo, me torna menos crente. Ok? É isso que Paulo está dizendo. Vocês morreram para uma velha vida e vocês ressuscitaram com Cristo. Quem realizou essa obra que os tornou, que os salvou, os tornou filhos, que os salvou, que deu essa nova vida? Quem foi? Cristo. Foi o Senhor quem fez isso, né? Então, nós precisamos lembrar disso. Não tem nada que eu faça ou que eu deixe de fazer que me torna mais salvo ou que me faz ser menos salvo, que me faz perder a salvação. Porque se tivesse, eu preciso te contar que se fosse assim, você não estaria salvo agora. Você já teria perdido. Né? Então, o fato de Paulo poder dizer e a palavra de Deus nos chamar dizendo, olha, vocês agora que estão em Cristo, salvos. Isso não foi fruto da sua capacidade, nem da minha, tá?
Então, entenda isso, não tem nada que a gente faça que nos torne menos ou mais salvos. Aí talvez você vai pensar, então, qual seria talvez o primeiro pensamento quando eu digo isso para vocês? Talvez não de vocês, de alguém que você conhece. Qual seria o primeiro pensamento quando eu falo isso? Não tem nada que você faça ou que você deixe de fazer que torna você mais crente ou que torna você menos crente. O que alguém poderia pensar? Não posso fazer o que eu quiser. Estou livre. Posso fazer o que eu quiser. Existe uma frase, né, que a gente conversava no passado, que dizia assim: ame a Deus e faça o que você quiser. A frase é interessante. Por quê? Porque se de fato você ama a Deus, o faça o que você quiser está condicionado ao você amar a Deus. Então você vai fazer coisas ligadas ao fato de que você ama a Deus, né? Porque a gente logo pensa, eu amo a Deus, faço o que você quiser, faço qualquer coisa. Paulo disse lá em Romanos, já que quando o pecado abundou, né, teve enxurrada de pecado, então superabundou, quer dizer, ultrapassou isso. Quando abundou o pecado, superabundou a graça. Ele falou isso, né? Então, por causa disso, eu continuarei a pecar? Paulo pergunta, uma pergunta retórica. Mas a resposta dele é: jamais, de maneira alguma. Então, a gente precisa lembrar, sim, você foi salvo. E é disso que Paulo está chamando a gente a lembrar. É disso que o Senhor está chamando a gente a lembrar. Vocês morreram para esta vida, e agora vocês têm uma verdadeira vida que foi dada por Cristo. Não foi nada que vocês fizeram. Ele acolheu vocês. Ele trouxe vocês. Quando eu digo vocês, estou dizendo nós todos. Mas aí agora, Paulo vai entrar em algumas questões muito práticas para a gente pensar. Tá bom? Vamos dar uma olhada no versículo 5. Eu vou ler para vocês o versículo 5. Com isso em mente, tá bom? Cristo é a sua vida agora. Você vive nele, você vive com ele, você vive para ele. Ele é supremo, absoluto. É isso que Paulo está dizendo desde o começo dessa carta. E ele vai dizer o seguinte: portanto, façam morrer as coisas pecaminosas e terrenas que estão dentro de vocês. Fiquem longe da imoralidade sexual, da impureza, da paixão sensual, dos desejos maus e da ganância, que é idolatria. Irmãos, ele começa então esse versículo 5 com portanto. O que significa esse portanto? Portanto. Tem a ver com o que ele já falou. Já que vocês estão com a vida em Cristo, foram salvos, a vida de vocês é nova, é outra. Portanto, vivam de acordo com essa vida. É isso que ele nos chama, então, a viver de acordo com essa vida. Né? E aí ele vai usar uma expressão muito legal, que é façam morrer. Vocês morreram com Cristo. Versículo 3. Portanto, façam morrer as coisas desta velha vida. Por que isso é importante? Provavelmente, irmãos, nós não sabemos, Paulo vai usar duas listas aqui de pecados nesses versículos que eu vou conversar com vocês aqui, versículos até o versículo 11. Ele vai usar duas listas de pecados. Eu não sei por que ele escolheu essas duas categorias de pecados dos quais ele vai falar aqui, mas provavelmente estava ligado com o ensino errado que estava entrando na igreja ou na cidade ao redor onde ele estava, onde a igreja de Colossos estava, tá? Que era muito forte, né? Os deuses dali, os pagãos e toda a cultura que tinha ali, era muito forte a ideia de deuses e o culto a essas entidades e todo o ensino que estava sendo trazido ali. Então ele escolhe algumas categorias de pecado e ele fala sobre elas. Ele lista algumas. Ele não é... Esses são todos os pecados que existem, não é isso. Ele pega alguns e ele vai tratar, ele vai falar sobre isso, que na verdade a essência de cada um deles está ligado a todos os outros que a gente pratica. E a gente vai conversar um pouco sobre isso, tá? Mas o que ele diz para nós? Aqui tem uma ordem. Façam morrer. Essa é a ordem. Como? Isso a gente vai ver daqui a pouco. Mas a pergunta é,
Vamos dar uma olhadinha no que ele fala para a gente fazer morrer. Ele diz que dentro de nós, da nossa natureza pecaminosa, daquelas coisas terrenas, da qual nós morremos, aqui essa velha vida, existem algumas coisas que são práticas comuns, ou pelo menos eram práticas comuns. Ele está dizendo, já que vocês não têm mais essa vida, que esses atos e essas motivações e essas lutas interiores morram também, tá? Já que ele não te controla mais, já que essa não é mais a sua vida. E aí ele vai falar, principalmente nessa primeira lista, ele vai falar de pecados sexuais. Uma das coisas muito comuns na época lá, da região deles ali, era cultos onde as divindades, você oferecia relações sexuais ligados a entidades como forma de culto. Então isso talvez fosse comum no meio da cidade. Talvez isso fosse comum até uma luta dentro da igreja. Pessoas se convertendo e chegando na igreja e aquela coisa, né? Como as pessoas lidavam com isso. Aí ele pega esse tema e ele vai falar de algumas coisas. Ele vai falar, fique longe da imoralidade sexual. E o que é imoralidade sexual? A palavra aí é qualquer atividade de relacionamento sexual, né? Fora do casamento. Tá? Então, qualquer uma fora do casamento, ele está dizendo, fiquem longe disso. Fujam disso. Tá? Façam morrer isso. Ok? Que o seu corpo, que a sua mente morra para essa atitude, o uso da sexualidade que Deus deu. Entenda. A sexualidade é boa. Tá? O relacionamento sexual é bom, desde que do jeito que Deus criou para ser. Ele está dizendo, então, fuja da imoralidade, do jeito errado de se usar isso. E qual é o jeito errado? Nesse primeiro momento, principalmente ele está falando de sexo ilícito fora do casamento. Então, cuidado com isso, ele está dizendo. Façam morrer. Vocês viviam isso no passado. Mas façam morrer agora, uma nova vida. Um outro ponto que ele vai dizer ligado a isso é a palavra impureza. Então, fiquem longe da impureza. E aqui, impureza também está ligado à impureza sexual, mas de uma forma muito mais ampla. Não, qualquer coisa que distorça a sexualidade sadia que Deus criou. Tá bom? Então, uma das coisas, quando ele usa essa palavra aqui, ele usou isso lá em Romanos também, quando ele foi falar da homossexualidade. Tá? Então, qualquer coisa que distorça a sexualidade sadia, ele está dizendo, façam morrer. Vocês podem ter vivido isso no passado, na velha vida, mas não mais nessa vida. Né? Então, façam morrer a impureza. Façam morrer a paixão sensual. E aqui a ideia é uma paixão ardente, um desejo ardente. Aquela coisa que brota dentro do coração. Percebe que ele saiu de alguns atos e entrou em algumas motivações. Algumas coisas que vão lá de dentro. Tá? Irmãos, por que isso aqui é importante? Porque isso é real. Isso é real no coração da gente. No coração de todo mundo. Tá? Cuidado com o desejo ardente. Aí ele vai dizer desejos maus. Está bem próximo desse desejo, dessa paixão sensual que ele chamou de desejos maus. O que são desejos maus? Desejos maus, na verdade, não é desejo de fazer o mal. Mas é quando você deseja uma coisa que talvez fosse boa. Mas você deseja ela a tal ponto que aquilo toma o lugar errado na sua vida. Então aquilo se tornou um desejo mau. Talvez a coisa fosse boa, mas você desejou ela de forma que tomou o lugar de Deus. E aí, ou você desobedeceu a Deus para ter aquilo que você queria. Talvez aquilo fosse até bom. Mas quando você fez isso, o desejo que podia ser bom, ou a coisa que era boa, se tornou um desejo mau. Ele diz, cuidado com os desejos maus. Percebe então que ele saiu de alguns atos e entrou na motivação do nosso coração. Né? E cuidado com a ganância. Fuja, fique longe da ganância. E a ganância, irmãos, o que é? É esse desejo incessante. Eu quero sempre mais. E muitas pessoas acreditam que essa ganância que ele está usando aqui também está ligado a essa questão sensual, a essa vontade sempre de querer ter mais, né, que poderia estar ligado aos cultos que existiam lá. Mas independente disso, é qualquer desejo insaciável. Ele está dizendo, cuidado com essas motivações. Curiosamente, se a gente lembrar do que Jesus disse, né? Jesus também tocou nesse assunto.
né? As pessoas defendiam a questão, falavam sobre o adultério, e Jesus falou, então, se você olhar com intenção impura, com essa intenção, esse desejo sensual, com esse desejo impuro, com essa impureza, então, se você desejar assim, você já adulterou com ela. Então, no seu coração. Então, ele está falando aqui, apontando para aquilo que Jesus falou, irmãos, dentro do nosso coração. É muito mais profundo. Tá? Não é só atos, não é só questões. E Paulo está dizendo algo real da vida da gente. Nós temos isso constantemente. Tá? Ele vai dizer que isso tudo, esse desejo que impulsiona as nossas vontades, é idolatria. E aí eu quero pensar isso com vocês. O ser humano, ele é adorador. Ele foi criado adorador. O ser humano, ele vai adorar alguma coisa. Mesmo que ele diga, eu sou ateu, ele vai estar adorando alguma coisa. Ele pode não adorar a Deus, mas ele vai adorar outra coisa. Então, a questão é, nós fomos criados para adorar. Ou nós estamos adorando a Deus, ou nós estamos adorando qualquer outra coisa. Ou qualquer outra pessoa. Ou qualquer situação. Ou nós estamos adorando a nós mesmos, o que é o mais comum. Todos nós, irmãos, lutamos com essa questão. O que é a ganância? A ganância é a falta de satisfação com aquilo que eu tenho. Eu quero sempre mais. Eu quero mais. Então, eu sou o centro. Se eu quero mais e eu não tive mais, eu vou sempre querer mais. Percebe quem é o Deus aqui da minha vida? Quem controla a minha vida? A quem eu adoro, eu busco adorar e agradar o tempo todo? Eu. Eu sou esse Deus. Isso é idolatria. A gente às vezes vai em busca de, pelo menos é o que a sociedade ensina pra gente. Tenha algumas coisas. Tenha uma casa, tenha um carro, tenha, sei lá, tenha sucesso na sua carreira, tenha muito dinheiro. Tudo isso, busca significado nisso, busca identidade nisso. Tudo isso são pequenos deuses. Porque o nosso significado, a nossa identidade precisava e precisa estar somente em Cristo. Lembra que Paulo está dizendo? Cristo é absoluto na nossa vida. Se eu estou buscando significado, ou identidade, ou satisfação em alguma coisa que não é Cristo, eu levantei um ídolo na minha frente. Provavelmente sou eu mesmo, os meus próprios desejos. E eu quero, e eu quero, e eu quero. E algo muito interessante com a idolatria é que não dá para simplesmente remover esse ídolo. Você precisa substituir esse ídolo. Uma das coisas muito, por exemplo, que as pessoas fazem, né? Elas, por exemplo, elas estão querendo parar de fumar e aí elas trocam, sei lá, o cigarro por chocolate. Toda vez que ela tem vontade de fumar um cigarro, ela vai e come chocolate. O que aconteceu aqui, irmãos? Ela só trocou o ídolo, mas ela continua adorando outra coisa. Ela continua dependente daquilo. Ela depende daquilo para sentir uma realização. Em vez de ser o cigarro, ela troca por chocolate. Mas ela não buscou ainda em Deus. Deus continua não sendo. Então aqui, o que vai substituir a nossa idolatria a nós mesmos? Aos nossos desejos, a nossa vontade de ter significado, de ter realização, de sentir bem. O que é que vai fazer a gente matar esse ídolo? É substituindo pela adoração a Deus, a Cristo, reconhecendo quem Ele é. Paulo está dizendo que todas essas coisas ali apontam para os meus desejos egoístas. E todos nós temos isso, não importa a sua idade, não importa o que você está fazendo. Você pode reparar. Seu relacionamento com seu pai, com a sua mãe, seu relacionamento com seu irmão, seu relacionamento com seu filho, seu relacionamento com seus colegas da escola, colegas de trabalho, como você lida com o dinheiro que Deus te dá, como você lida com o trabalho que Deus te dá. Tudo isso pode estar manchado simplesmente pelos meus desejos corruptos. Porque eu tenho um Deus na minha vida. E esse Deus sou eu. Eu quero satisfazer os meus desejos, acima de tudo, inclusive da vontade de Deus. Paulo está dizendo, façam morrer essas atitudes, esses desejos, façam morrer essa busca fora de Deus.
Por quê? Porque vocês já morreram para essa vida velha. Desfruta da vida nova. Aproveita a vida nova que você já tem. Cristo te deu essa vida nova. Lembra que eu falei? Não tem nada do que você faça, o que você deixa de fazer, que torna você mais salvo. Mas uma vez que você foi salvo, ele está dizendo, você tem agora essa liberdade de viver essa vida com a satisfação plena em Cristo. Desfruta disso. Aproveita, deixa de estar escravo dessas outras coisas. Paulo não está colocando uma lista de não faça isso, não toque, não mexa naquilo. Por que ele não está fazendo isso? Porque no capítulo 2 nós vimos, versículo 21, 2:21, ele disse assim, ó, algumas pessoas dizem, não mexa, não prove, não toque. Essas regras não passam de ensinamentos humanos sobre coisas que se deterioram com o uso. Podem até parecer sábias, pois exigem devoção, exigem abnegação, né? Abrir mão. Rigorosa disciplina física, mas em nada contribuem para vencer os desejos da natureza pecaminosa. Olha para dentro do seu coração e percebe que você está mais preocupado em satisfazer os seus desejos do que os de Deus. E ele está dizendo, olha, faz morrer essas suas vontades, porque elas são do velho homem, do velho ser que você era antes. Como? A gente ainda vai chegar lá, tá bom? Vamos para o próximo aqui, versículos 6 e 7. Olha uma coisa muito interessante que o apóstolo Paulo diz aqui no versículo 6 e 7. Ele diz o seguinte, ele falou dos pecados, né? E ele vai dizer assim, é por causa destes pecados que vem a ira de Deus. Versículo 6. Vocês costumavam praticá-los quando a sua vida ainda fazia parte deste mundo. Ele fala duas coisas aqui muito interessantes. Ele está dizendo, façam morrer. Por quê? Porque não faz sentido você continuar praticando essas coisas que você já morreu para isso. Primeiro, por que não? Porque a ira de Deus vem sobre isso aí. É essa ira de Deus que vai trazer condenação àqueles que estão sem Cristo. Eles vivem assim, é isso que ele está dizendo. Vocês viviam antes assim. E esses pecados é que vem a ira de Deus sobre eles que vai levar à condenação. Vocês já foram libertos dele. Por que vão viver neles ainda? E aí para o crente, irmãos, a Bíblia nos diz, né, que não vai vir condenação, mas Deus disciplina. Né? Lá em Hebreus fala que Deus disciplina porque ele ama, porque ele se importa. E vai doer. Então, por que você vai continuar vivendo dessa forma, daquele jeito que desonra ao Senhor, sabendo que você está livre disso? Para que trazer sobre si esse peso, essa dificuldade, carregar essa amargura, essa dor no seu coração? Ele está dizendo, não tem necessidade, não faz sentido isso. No versículo 7 ele diz, não faz sentido porque antes vocês viviam isso, quando vocês estavam mortos. Isso fazia parte da sua vida. Ok, normal, vocês viviam assim. Mas vocês não precisam mais viver assim, vocês morreram para essa velha vida. Vocês foram salvos por Cristo, vocês foram libertos. Aí ele vai entrar então numa segunda lista. Versículo 8 em diante aí. Olha só versículos 8 e 9, inicialmente. Mas agora é o momento de se livrarem da ira, da raiva, da maldade, da maledicência e da linguagem obscena. Não mintam uns aos outros. Irmãos, algo bem interessante que Paulo agora vai tratar é a questão da raiva e da língua, que às vezes estão associadas. Né? A pessoa percebe que ele vai então aqui agora de um fogo, de um negócio que vem lá de dentro, e essa raiva ela explode e muitas vezes sai em palavras, muitas vezes sai em atitudes. Né? Então ele vai falar de algo que vem lá de dentro e afeta os relacionamentos e afeta a vida uns dos outros. Né? Ele vai falar então, joguem fora, façam morrer a ira. Né? Essa revolta. Você pode ver que essa ideia de ira, de raiva, está ligado à frustração. Às vezes eu não estou satisfeito com o que eu estou vivendo aqui, ou eu achava que eu tinha direitos, a minha busca por direitos, e aquele meu direito não foi satisfeito, e aí eu fico bravo, eu fico irritado, eu fico deprimido, eu fico impaciente, e eu saio, sei lá,
atravessando todo mundo. Alguém não fez o que eu queria, algum dos meus desejos não foram cumpridos, aí aquilo me revolta e eu explodo talvez emocionalmente. Ele vai dizer, livrem-se disso. Livrem-se dessa raiva. O resultado dessa raiva é a maldade, o ato de fazer o mal, de agir maldosamente, às vezes falar maldosamente, né? Que ele vai chamar depois de maledicência, livre-se da maldade, da maledicência, falar mal dos outros. Né? E é interessante porque ele constantemente ele vai falar de... A gente usa... Né, Tiago fala, né? A mesma língua que é usada para adorar a Deus é usada para falar mal daquela pessoa que foi criada à imagem de Deus. Então ele está dizendo, cuidado com isso. Né? Não deixa isso brotar no seu coração e sair pela sua boca. Não é só sair pela sua boca. Ele está falando sobre a motivação lá dentro do nosso coração. Ele vai falar da linguagem obscena. Então, essa ideia, né, que hoje é muito comum. Tudo isso que a gente vê é muito comum, né? Nós estamos rodeados disso. Nós somos ensinados, nós vemos vídeos, nós assistimos filmes, novelas, até animes, que são muito legais, mas eles mostram muito claramente para nós bastante coisa ligada à sexualidade errada, e muita coisa ligada à ira, à violência, à vingança, à maldade, à linguagem, jeito de falar, constantemente. Diminuir os outros com a nossa fala, né? Falar para agredir. Tudo isso aqui que Paulo está dizendo, vocês morreram para isso. Vocês eram assim antes, não são mais assim. Vocês foram libertos disso. Façam morrer os atos também. Façam morrer essas motivações também, porque vocês já foram libertos. Não é façam morrer para que vocês sejam libertos, vocês entendem isso? Não é se você não fizer isso, se você não tiver raiva, ira, aí você vai ser salvo. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo, faça morrer um negócio que é da sua velha vida, você está livre disso aí. Você já está salvo. Foi por Cristo que você foi salvo. Não foi pela capacidade de lutar contra isso. Foi por causa de Cristo. Então, ele vai dizer, cuidado com essa sua atitude, que vem lá de dentro do nosso coração. E é interessante ele termina ali no versículo 9 dizendo, não mintam uns aos outros. Isso pode estar ligado, de fato, ao pecado do uso da fala, né, da língua. Mas também, uma coisa muito interessante que pode estar ligado ao seguinte, irmãos. Todos os pecados que nós temos, eles prometem para nós algumas coisas. Por exemplo, os pecados ali de sexualidade, eles prometem prazer. Eles prometem que vai ser bom, que vai ser legal, que vai ser gostoso. Só que todo pecado está mentindo para nós. Porque ainda que seja prazeroso momentaneamente, ele traz um amargo no fundo. Então, é só momentâneo. Ele traz muita dor depois, ligado a ele. Então, a ideia de não mintam é muito legal, porque pode ser, não mintam. Falem a verdade, né, o uso da língua de forma correta. Mas, ao mesmo tempo, também pode ser cuidado com os pecados, porque eles estão mentindo para você. E, às vezes, nós estamos aceitando isso. Né? Então, não deixe essa mentira. Sabe por que não? Porque vocês se despiram da sua antiga natureza e de todas as práticas perversas. Ele vai usar a ilustração de uma roupa. Vocês já tiraram aquela roupa velha, suja, rasgada, contaminada. Vocês tiraram. E vocês, versículo 10, já se revestiram dessa nova natureza. O texto está dizendo de forma clara, vocês já estão assim. Tá? Algumas versões trazem a ideia de que vocês precisam se revestir, mas não é verdade. O texto está enfocando a ideia de que vocês já passaram por isso. Vocês estão limpos. Saiba disso. Vocês estão limpos. Já foi tirado aquela velha roupa suja e contaminada. Agora vocês têm vestes novas. Uma nova natureza, uma nova vida. E olha que legal. Assim como ele fala lá para os filipenses, né? Quem lembra o que fala lá em Filipenses? Aquele que começou a boa obra, vai completá-la.
Deus está trabalhando em nós. Aqui ele está dizendo a mesma coisa. Ele está dizendo, ó, vocês já se despiram, vocês já se revestiram e estão sendo renovados. Estão sendo, a cada dia mais, renovados. À medida que aprendem a conhecer o seu Criador e se tornar semelhantes a Ele, à medida do conhecimento de Cristo. É isso que ele está dizendo aqui para nós. Ele nos chama, então, a olhar para dentro de nós, né? Para tudo isso que tem movido o nosso coração. Irmãos, perceba que todas essas questões de pecado que ele está citando está ligado ao nosso coração ganancioso e orgulhoso. Pode reparar, está ligado. Por isso que ele está citando aqui. Porque era um problema na igreja. Porque é um problema hoje na igreja. É um problema dentro de mim, é um problema dentro de você. Por isso que ele tem que virar para nós hoje, e Deus tem que virar para nós hoje e dizer, façam morrer. Deixa de curtir isso. Começa a curtir a sua nova vida. Para de acreditar na mentira daquilo que estava sendo, do que esses pecados estão te estimulando. Você está buscando outro Deus, que não é o Senhor Jesus. Nós precisamos ser lembrados disso hoje. Aqui hoje. Nós precisamos, eles precisavam na época ali. E vamos precisar daqui a pouco de novo. E assim constantemente. Vocês já se revestiram. Vocês estão agora numa nova categoria. Lembra do que ele fala lá no 1:9? Por isso, desde que ouvimos falar a seu respeito, não deixamos de orar por vocês. Pedimos a Deus que lhe conceda pleno conhecimento da sua vontade e também sabedoria e entendimento espiritual. Lembra disso que nós conversamos? Nós oramos por vocês. E desde que nós ouvimos falar de vocês, nós oramos constantemente pedindo para que Deus dê a vocês pleno conhecimento da sua vontade e sabedoria e entendimento espiritual. Quando Deus der esse conhecimento para vocês, a cada dia que Ele vai dando esse conhecimento para vocês, o que acontece? Versículo 10. Então vocês viverão de modo a sempre honrar e agradar ao Senhor. A gente volta lá para o texto que nós estávamos. Versículo 10. Vocês se revestiram da nova natureza e estão sendo renovados. É exatamente isso que significa. Vocês estão sendo renovados à medida que aprendem a conhecer. À medida que vocês conhecem a Deus, o seu Criador. E conforme vocês vão conhecendo, vocês vão se tornando mais semelhantes a Ele. Vocês estão sendo renovados. E estar aqui hoje à noite, ouvindo essa mensagem, lendo esse texto, refletindo sobre isso, talvez um texto que você já tenha lido várias vezes, mas refletir sobre isso outra vez faz parte desse processo de Deus de aumentar o seu conhecimento acerca do Criador, do amor que nós devemos ter ao Criador, de que nós já fomos libertos e que Ele está renovando a sua vida, que Ele está renovando a minha vida. Deus está trabalhando em nós agora. Deus está nos despertando para o nosso coração idólatra para reparar. Temos que trocar e adorar somente a Deus. Adore somente a Deus. Indo para o último versículo aqui de hoje. Nessa nova vida, versículo 11. Nessa nova vida, não importa se você é judeu ou gentil, se é circuncidado ou incircuncidado, se é inculto, se é civilizado, se é escravo ou livre. Cristo é tudo o que importa e Ele vive em todos. Cristo é tudo e está em todos. Irmãos, o que Paulo está dizendo aqui, que nessa nova vida, não importa qual é a sua nacionalidade, isso não faz diferença. Pode ser judeu, pode ser grego, pode ser argentino, pode ser brasileiro, pode ser japonês, não importa, é Cristo que gerou essa transformação em nós. Não importa se você vem de uma cultura que aparentemente ela é totalmente corrompida e maldosa, idólatra, ou pagã, não importa. Ele está dizendo, Cristo é quem transforma e nos dá essa nova vida. Não foi algo que você construiu. Então não importa qual é a nação de onde você veio. Não importa se você é circuncidado ou não. Não importa se você veio de ser muito religioso. Sabe, aquele
aquela pessoa que buscava ser extremamente religioso, né, cheio de normas e regras, ou se você era ateu antes, não importa. Não foi a sua habilidade de ser religioso ou qualquer outra coisa que fez você ser transformado. Foi Cristo. Cristo é tudo. Foi Cristo quem fez. Foi Cristo quem transformou e abriu o seu coração, a sua mente, os seus olhos. Ele trouxe você para perto. É isso que ele está dizendo aqui. Não adianta adorar outras coisas. Foi Cristo quem fez isso. Não importa se você é bárbaro ou cita, como diz aí, né? Na minha versão diz incivilizado, inculto ou incivilizado, que é mais ou menos a ideia. Ele cita dois povos, bárbaros e citas, que eram pessoas que, para o grego, os bárbaros eram considerados pessoas que não tinham estudo, porque eles não estudavam a cultura grega. Então eles eram caras, assim, bárbaros. Eles não tinham conhecimento, pelo menos não da cultura grega. Né? E os citas, eles eram ainda mais afastados, eles eram considerados quase selvagens, assim, eles eram bárbaros, eles eram vikings, eles eram, sei lá o que eles eram. Mas essa era a impressão que os gregos tinham deles. Por isso que Paulo está dizendo, não importa se você é culto, inculto, incivilizado, não tem educação formal, é analfabeto ou tem PhD, não importa. É isso que ele está dizendo. O que transformou você não foi isso. Foi Cristo. Né? Então não faz diferença. E aqui, o cristianismo ele transforma completamente, onde não há diferença entre as pessoas. Né? Se é escravo ou se é livre. Não importa se você é escravo ou se você é livre. E ele não está dizendo, agora você é escravo, vai deixar de ser escravo. Ele não está dizendo isso. Ele está dizendo que não importa. Não importa se você é empregado e ganha um salário mínimo, ou se você é um mega, sei lá, empresário e ganha uma fortuna por mês. Não importa, não é isso que fez você ser salvo. Cristo fez isso. Não importa se você vive como escravo, vivendo, né, no caso deles ali, escravo mesmo. E lembra, essa casa aqui, da igreja de Colossos, provavelmente era aquela casa de Filemon. Eles tinham escravos. Inclusive, uma das cartas foi sobre um escravo fujão. E ele diz, não importa a sua condição, é Cristo quem transforma o seu coração. Você pode ser o dono do escravo, você pode ser o escravo. Você pode ser um empresário ou um trabalhador que ganha um salário mínimo. Não importa. Não é isso que transforma a sua vida. Não é isso que te torna especial, salvo. Que não foi isso que te deu uma nova vida. Mas Cristo é tudo que importa. É isso que ele está dizendo. Cristo é tudo que importa. E Cristo está em todos. É isso que ele está dizendo. Não importa se está em todos no sentido qualquer um deles. Se foi judeu no passado, se é argentino, se ele salvou, não importa a nacionalidade. Cristo está nessas pessoas. Né? Essa é a diferença. Essa é a transformação completa que nós temos em Cristo. Só para a gente finalizar aqui, tá? Eu vou voltar no façam morrer. Porque nós vimos, então, várias coisas que ele falou para fazer morrer. Cada um dos nossos pecados está ligado a essas coisas. E aí, uma das perguntas que sempre eu me faço aqui, que Paulo está falando conosco, é como fazer morrer? Como a gente faz isso morrer? Porque se eu disser para você assim, olha, não faz, hein? Não vai adiantar? Não vai adiantar. Não vai adiantar. Por que não vai adiantar? Talvez por um tempo você consiga se segurar e você não faz algumas dessas coisas, você não tem algumas das suas motivações. Mas não dura muito tempo, daqui a pouco acaba. Daqui a pouco você volta. Acabar com o orgulho da pessoa. Consegui. Tô um dia já, assim. Tô a meia hora já. Não funciona. Então, só manda. Esse Paulo está dizendo, mandar, obrigar, não funciona. Ele tinha dito isso no capítulo 2. Mas como é que a gente faz morrer todo dia? Essa é a luta. Essa é a luta. Fazer morrer
Todo dia. Uma das coisas que ele fala aqui constantemente para nós, lembra lá no capítulo 2, ele fala, andem como vocês foram salvos por ele. E o que era? Andem pela fé nele. Nós vimos isso há um capítulo atrás, lá no começo do capítulo 2. Andem pela fé nele. O que significa andar pela fé nele? Lembra que eu falei para vocês o seguinte, que quando você chegou a Cristo e você foi salvo, você reconheceu, Senhor, eu não sou capaz, Senhor, eu não tenho nada, Senhor, eu estou perdido, Senhor, eu estou desesperado, eu estou a ponto de... Eu não tenho salvação, me salva, eu não tenho o que oferecer. Você chegou assim. Você reconheceu que era incapaz. Viver pela fé nele é a mesma coisa. Então não é só para salvação, mas é para cada dia. Senhor, eu não sou capaz, eu preciso do Senhor. Eu não consigo fazer isso. Eu não consigo fazer morrer isso. Eu preciso do Senhor. E aí, como é que a gente anda pela fé nele, né? O que a gente viu é quanto mais eu conhecer a Deus, e a gente viu isso aqui tanto no versículo 10, quanto no capítulo 1 que a gente já leu, quanto mais eu conhecer ao Senhor, mais eu crer naquilo que ele fala é verdade. Percebe? Eu conheço a Deus. Como? Através das Escrituras. Eu estou lendo as Escrituras, eu estou me aproximando do Senhor, eu estou conhecendo mais de Deus. E aí, quanto mais eu confiar no que o que ele fala é verdade, se ele disser que isso aqui é ruim para mim, quanto mais eu acredito que isso é verdade, mais satisfeito eu me torno. Por exemplo, digamos que eu estou hoje passando por um sofrimento. Se eu olhar para esse sofrimento e pensar assim, eu sei quem é Deus, ele me salvou, ele me ama. Ele disse que ele está de olho em mim e que isso é o melhor para eu passar agora. Como ele falou isso? Ele não me tirou disso até agora. Né? Eu estou vivendo, estou orando, estou falando com Deus, eu creio que ele tem o melhor para a minha vida. Então, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor está aqui comigo, mesmo que esteja difícil. Quando eu consigo, nesse processo de conhecer, confiar no que Deus está falando, eu me torno, então, mais satisfeito com aquilo que Deus está fazendo na minha vida. E quando eu me torno mais satisfeito, o que acontece? A cobiça vai morrendo. Porque o que era a cobiça, lembra? A cobiça é eu desejando constantemente mais, diferente e mais. Quando eu estou satisfeito com aquilo que Deus está fazendo, a cobiça então vai morrendo. Então, aquela coisa de adorar os meus desejos, eu agora estou colocando nas mãos de Deus e dizendo, Ele sabe o que é melhor para mim. E aí, então, conforme a cobiça vai morrendo, vitória sobre o pecado. É uma constante de conhecer a Ele e confiar naquilo que Ele disse. Eu sei que aquilo é verdade. Mesmo que todo mundo esteja fazendo o contrário. Todo mundo está fazendo o errado e diz para você assim, mas só você, seu mané, está fazendo o errado, está fazendo do jeito certo, ninguém está fazendo assim, não dá certo. Se é o jeito certo, você acreditar que Deus sabe que esse é o jeito certo. E você confiando no que Deus está fazendo, eu estou satisfeito com as consequências que Deus me der. Esse é o processo de confiar cada dia no Senhor e estar satisfeito com aquilo que Ele está fazendo na minha vida. Ok? Isso é uma das coisas, andar pela fé. A outra coisa, irmãos, que eu tenho falado com vocês constantemente, que Paulo mostrou para a gente desde o capítulo 1 lá, é deixar essas vontades morrer de fome. Eu achei interessante essa expressão. Por quê? Como é que a gente faz isso? Irmãos, como é que a gente alimenta isso? A gente cultiva. A gente alimenta os pensamentos, a gente traz imagens, a gente cultiva aqueles pensamentos, a gente fica pensando neles, a gente fica mastigando, a gente fica querendo controlar, e a gente fica fazendo isso. O que a gente está fazendo? A gente está dando comida para aquele pensamento mau, para aquele desejo corrupto. A gente está alimentando aquilo. E aí eu falei isso lá no capítulo 1, né? A gente está desviando a nossa atenção. Ele disse assim, que o Senhor esteja fazendo o seu conhecimento aumentar, né? Que o Senhor esteja fazendo isso. Então não atrapalha. Né? Nós ligamos a ideia do Espírito Santo, lembra? Não estejam embriagados com a mente distorcida, mas estejam cheios do Espírito Santo. Então não atrapalha o que Deus quer fazer na sua vida. E o que Ele quer fazer na sua vida? Ele quer cultivar coisas boas.
Só que a gente fica lá gastando tempo cultivando, distraídos, cultivando aquilo que é errado. Cultivando aquilo que nos leva para longe dele, que nos deixa ansiosos, que nos deixa preocupados, que nos deixa nervosos, que nos deixam... A gente cultiva isso. Ele está dizendo, uma das coisas que, um ponto aqui para a gente fazer é, como fazer morrer é matar de fome. Parar de cultivar. Parar de alimentar. Né? O versículo 10 e o capítulo 1, versículo 9 foi aquilo que a gente leu, né? Dessa ideia de que vocês estão sendo renovados. Deus está fazendo isso pelo conhecimento dele, conforme nós conhecemos a ele. Então, qual é o contrário, então, de você cultivar o mal? É você encher a sua mente do que é bom. Abre lá para mim em Filipenses capítulo 4, versículo 8. Filipenses 4, 8. Alguém que achou, lê para mim, por favor. Bem alto e pausadamente. Filipenses 4. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Eu sei. Alguém que tem uma versão diferente quer ler também? Por fim, irmãos, quero lhes dizer só mais uma coisa. Concentrem-se em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável e tudo que é admirável. Pensem no que é excelente e digno de louvor. Alguém tem uma versão diferente dessa e quer ler também? E agora, irmãos, ao terminar esta carta, quero dizer-lhes mais uma coisa. 4, 8. Firmem seus pensamentos naquilo que é verdadeiro, nobre e direito. Pensem em coisas que sejam puras e agradáveis, e detenham-se nas coisas excelentes. Pensem em todas as coisas pelas quais vocês possam louvar a Deus. Alguém tem uma outra versão ainda diferente dessa e quer ler? Quanto mais, irmão, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensar. Ok. O que ele fala para a gente botar e cultivar na nossa mente? Pensamento de louve a Deus. Tudo isso. Tudo isso, né? Tudo que é verdadeiro. Então não é aquilo que é mentira, né? Tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Se existe algum louvor, pensem nisso. Então, nós falamos, né, semanas atrás, sobre essa ideia de o que pode desviar a nossa atenção. Então, uma das coisas que nós precisamos cuidar é do nosso coração, é aquilo que entra no nosso coração, aquilo que nós cultivamos lá dentro do nosso coração. Ele está dizendo, faça morrer esse cultivo. Para de alimentar esse cultivo aí da sua mente, porque o que vai sair vai ser fruto ruim. Então começa bloqueando esse negócio aí que você estava alimentando e começa então a alimentar do jeito certo, com o nutriente correto da sua nova vida. Como ele fala aí em Filipenses capítulo 4, versículo. Encha a sua mente. Lá no capítulo 3, depois aqui mesmo, né? A gente vai ver mais para frente, no capítulo 3 aqui de Colossenses, ele vai dizer que a palavra de Deus habite ricamente nos seus corações. Transborde nos seus corações. Por quê? Porque ela nos ajuda, então, a cultivar o alimento correto e fazer morrer aqueles atitudes e pensamentos da velha vida. Paulo está dizendo isso porque nós precisamos lutar todo dia contra os desejos da velha vida. Todo dia. Me lembrei da erva daninha, né? Uhum. Ela nasce muito fácil em qualquer lugar. Se você não cuidar, ela toma o lugar todo. Uhum. Né? E aí quando você planta uma coisa que é boa, saudável, é difícil. Você tem que ficar cuidando. Uhum. Tem que estar atento, né? Regando, tirando as pragas. A erva daninha não precisa nada disso, ela nasce ali. Né? E se você não vigia, ela ainda sufoca e rouba a energia da outra, né? A vigilância, a gente volta no tema da vigilância, né? O que eu estou, então, deixando entrar e alimentando. Ele está dizendo, não faça morrer, então para de alimentar.
e alimenta do jeito certo. Né? Então, quanto mais nós conhecermos a Deus, mais nós cremos que o que Ele está dizendo é verdade para nós, isso vai nos satisfazendo e alegrando o nosso coração, enchendo a nossa mente disso. Tá? E aí nós vamos vendo vitória. Né? A gente volta lá, que Deus nos dê conhecimento, sabedoria, capítulo 1, versículo 9. Entendimento espiritual. Então vocês viverão de modo a sempre honrar e agradar ao Senhor, dando todo tipo de bom fruto. Versículo 10. Capítulo 1, versículo 10. Todo tipo de bom fruto. Aprendendo a conhecer a Deus cada vez mais. Conforme nós conhecemos a Deus, e é isso que vai frutificando, vai trazendo, vindo para fora e vai dando fruto correto. A gente vai matando o outro. Né? E outra coisa aqui é adoração. Se a gente encher a nossa mente daquilo que é verdadeiro, uma das coisas que vai vir sempre à nossa mente é que a adoração, irmãos, não é cantar. Pode ser cantar. Mas na adoração não é cantei, estou adorando. Necessariamente não. Tá? Então, por exemplo, se eu chego aqui no começo do culto e falo assim, irmãos, vamos adorar ao Senhor. É um convite. Mas se você cantou, você pode ter adorado ou não. A adoração, ela é real quando aquilo que Cristo fez por mim é real para mim. Quando eu percebo que eu estou cantando, reconhecendo aquilo que Cristo fez por mim, eu adoro ao Senhor, eu honro ao Senhor, eu elogio ao Senhor, eu sou grato de verdade ao Senhor, isso é adoração. Tá? Então, quando aquilo que Cristo fez por mim é real, eu estou adorando. Quando isso for verdadeiro na minha vida, cada dia que eu me concentrar nisso, isso for verdadeiro na minha vida, isso me ajuda a fazer morrer os desejos idólatras que buscam adorar o meu próprio coração, que buscam adorar e satisfazer os meus próprios desejos. Tá? É assim que a gente substitui o ídolo por Cristo. Cada dia. Uma constante. A gente conhecendo mais dele, confiando mais nele. Né? E a gente falou aqui, eu falei com vocês umas semanas passadas, irmãos, a gente já está salvo e ele já nos acolheu. Tá? Então, a gente tem a liberdade de chegar para Jesus e dizer, Senhor, o Senhor sabe que eu pequei e eu me arrependi. Eu poder dizer, eu confesso, eu me arrependo, eu pequei. E ele espera que a gente faça isso, que a gente reconheça que errou. Mas eu estava falando para vocês, lembra? A gente precisa então começar a nos arrepender de verdade. A gente precisa nos arrepender, mas também precisa nos arrepender com profundidade. Normalmente a gente vai lá e pede perdão, sei lá, porque eu xinguei você. Eu xinguei você e aí eu vou lá e peço perdão porque eu xinguei você. Mas percebe que esse perdão é superficial? Ele só mexeu com as minhas palavras contra você. Mas eu não pedi perdão, e eu acho que esse tem que ser um trabalhar nosso. Eu preciso pedir perdão por aquilo que eu cultivei no meu coração, que foi um ídolo. Eu queria aquilo e eu me frustrei e eu explodi. Eu tinha que pedir perdão ao Senhor, porque eu me frustrei, porque eu queria isso e eu não tive. Como aquela criancinha que se joga no chão e começa a bater os pés dando birra. Como o filho do Alex. Como o filho do Alex está fazendo ali. O filho ou a filha? Não, filho. Mas é essa ideia, né? A gente poder confessar ao Senhor com mais profundidade. Senhor, me perdoa, porque eu desejei de forma errada. Isso me levou a um ato errado. Não só o ato errado, mas começar a confessar ao Senhor os meus pensamentos, os meus planos ruins. Né? Quando a gente fala de raiva, por exemplo, Jesus também falou disso. Naquele momento que ele falou do adultério, ele falou da explosão. Né? Ele falou de você chamar o seu irmão de louco, por exemplo. Né? Ele equiparou isso ao assassinato. Né? Então, esse impulso do coração violento, porque não foi feito aquilo que eu queria, eu expresso isso.
mas tudo começou dentro do meu coração, porque não foi do jeito que esse Deus aqui queria. Então, eu me revolto. Então, eu poder dizer, Senhor, me perdoa, porque eu queria desse jeito, mas era errado, e eu não tive, eu explodi, me perdoa por isso, me perdoa porque eu explodi, e etc. Mas é mais do que só o ato. Às vezes a gente foca só no ato, no comportamento, e não foca no nosso coração corrupto diante do Senhor. Ok? Então, versículo 5 a 11, para a gente finalizar, eu vou ler para vocês. Acompanha aí para mim. Portanto, versículo 5, 3, 5. Portanto, façam morrer as coisas pecaminosas e terrenas que estão dentro de vocês. Fiquem longe da imoralidade sexual, da impureza, da paixão sensual, dos desejos maus e da ganância, que é a idolatria. É por causa destes pecados que vem a ira de Deus. Vocês costumavam praticá-los quando a sua vida ainda fazia parte deste mundo. Mas agora é o momento de se livrarem da ira, da raiva, da maldade, da maledicência e da linguagem obscena. Não mintam uns aos outros, pois vocês se despiram da sua antiga natureza e de todas as suas práticas perversas. Vocês se revestiram da nova natureza e estão sendo renovados à medida que aprendem a conhecer seu Criador e se tornar semelhante a Ele. Nessa nova vida, não importa se você é judeu ou gentil, se é circuncidado ou incircuncidado, se é inculto ou incivilizado, se é escravo ou livre, não importa. Cristo é tudo o que importa. Ele vive em todos. Amém? Amém. Que o Senhor nos ajude a fazer morrer a cada dia, né? A conhecê-lo cada vez mais. E Ele nos ajude a fazer morrer o nosso coração corrupto, a nossa velha natureza. Amém? Vamos orar?